Bora, 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 bora. Vamos começar essa live. Fala galera, sejam bem-vindos. Quem estiver chegando vai falando se o som tá ok. Meu Deus, dá pra eu colocar esses filtrozinhos aqui durante a... Ai, vamos voltar ao normal aqui. Tá bom. Eu nunca mexi nesses negocinhos aqui. Top demais, galera. Agora vai mexendo demais o trem, agora não dá conta de arrumar. Fala galera, o som tá ok aí? Beleza, o som tá ok. Pessoal, para quem tá aqui, a gente começa só uns 2 minutinhos mais cedo para dar tempo da galera chegar. Quem aqui já assistiu a maratona, as 2 aulas da maratona? Aí já tem gente falando que já tá assistindo. Fala Zé. Beleza aí, Gustavo Escobar. Vou jogar poker, Gustavo. Então pessoal, para quem ainda não assistiu, a gente já tem 2 aulas da nossa maratona no ar, tá bom? A primeira aula saiu na segunda-feira. A gente falou dos erros e acertos do tratamento do gato obstruído, e foi uma aula assim foda, que a gente deu várias dicas e falou assim na prática onde que os veterinários erram na hora de tratar o paciente obstruído. Na aula de ontem a gente falou do tratamento da lipidose hepática e eu mostrei tantos erros, tantas particularidades que a gente tem que se atentar na hora de tratar um paciente com lipidose, que às vezes você está tratando seu paciente com lipidose e não está melhorando, provavelmente é isso, tá bom? Você está errando em alguma daquelas coisinhas ali que eu falei para vocês. E amanhã vai sair a terceira e última aula. A terceira aula a gente vai falar da dificuldade do diagnóstico do paciente com PIF. Se eu perguntar aqui, certeza que muitos de vocês já tiveram dificuldade de fechar um diagnóstico do paciente com PIF, e eu tenho isso, eu passo por isso até hoje. Inclusive, hoje uma pessoa me falou assim: Luiz, eu tô com um gato assim, assim, assado, a cara da PIF, eu coletei uma efusão abdominal, uma ascite, que também é totalmente característica, eu mandei fazer um PCR, e o PCR da efusão deu negativo, não achou coronavírus. Quer dizer que não é PIF? Na verdade não, tá? A análise de PCR na efusão pode dar falso negativo, e eu vou explicar isso e vários outros problemas do diagnóstico do diagnóstico do gato com PIF na aula de amanhã, tá bom? A aula de amanhã, pessoal, é um pouquinho maior, porque o diagnóstico do gato com PIF é bem problemático, então a gente vai falar disso amanhã. Bom, então o tema da nossa live de hoje, para quem não sabe, a gente tem um desafio que eu coloquei no começo do ano para mim mesmo, que era fazer uma live por semana, toda semana. Na verdade não uma live por semana, 40 lives durante o ano de 2020. A gente fez 30 no ano de 2019, então a gente ia fazer agora no ano de 2020, a gente ia fazer 40 lives. E esse é o nosso episódio 11, tá? Essa live vai ficar disponível 24 horas aqui no Instagram, e depois eu vou subir para o canal do YouTube para quem quiser assistir. Então, qual que é o grande problema? O tema da aula de hoje é: por que tantas pessoas têm dificuldade em atender gato? Por que tantos veterinários estão tendo dificuldade em atender gatos? Isso é um tema muito interessante, porque recentemente cada vez mais vem se aumentando os atendimentos de felinos. A gente sabe que em poucos anos o atendimento de felinos vai superar os atendimentos de cães. Isso não é o que eu estou falando porque eu sou gateiro, isso é estatístico, já é pesquisas, que em pouco tempo a gente vai ter mais gatos domésticos do que cães domésticos. Isso já, desde a época que eu estava na faculdade, essa lenda vinha acontecendo e agora realmente já está se concretizando. Antigamente, se falasse, uma pessoa falasse assim: não, eu vou atender exclusivamente gato, eu não vou atender mais cachorro, todo mundo fala: não, esse cara é doido, esse cara vai morrer de fome. E hoje quantas pessoas a gente conhece, além de mim, que atendem exclusivamente gatos e vivem muito bem, né? Apenas disso. Então é super tranquilo. Só que para atender gato, com a rotina de gato aumentando, nós veterinários, temos que também nos adaptar. A gente tem que se adaptar nessa situação de receber esses pacientes para a gente na nossa rotina. Então, situações como ter uma clínica preparada, ter uma equipe preparada, você estar preparado, é totalmente super importante. O grande problema é, a gente veio de uma época
que a gente quase não atendia gato, atendia pouco gato. E de repente deu um boom. De uma hora para outra a gente começou a ter um atendimento gigantesco de gato. Gente, eu vou falar sinceramente para vocês. Quando eu fazia meu estágio curricular, isso, estou formado há 6 anos, então eu fiz o estágio curricular, um pouquinho mais que isso, 6 anos atrás. Quando eu fiz meu estágio curricular 6 anos atrás, cara, era assim, 50 cachorros, um gato. Raríssimas vezes atendi um gato, quase não tinha gato. E quando tinha gato, era gato com distocia, gato obstruído, mais emergência, sabe? E não tinha essa quantidade. 6 anos depois, a gente se vê numa realidade em que, cara, eu não passo um dia sem atender gato. Entendeu? É uma loucura. Então, hoje, por exemplo, eu fiz 3 atendimentos de felinos. Então, poxa, tudo bem, Luiz, você só atende gato, tudo, então você tem uma rotina maior, tudo bem. Mas todas as clínicas, vocês que trabalham em clínicas, com certeza vão me afirmar que nos últimos anos está tendo um aumento absurdo na quantidade de atendimento de gatos. O problema é, a estrutura das clínicas hoje estão adaptadas para atender o quê? Cães. E as clínicas estão erradas? Não. Há 6 anos atrás, se falasse o pessoal assim, olha, você tem que fazer uma entrada separada para gato, uma recepção separada para gato, o pessoal ia falar, esse cara tá louco, eu vou gastar meu dinheiro, montar uma recepção separada, vou montar um esquema separado, uma recepção separada, ter um veterinário que só atende gato, para uma coisa que eu atendo um gato por semana, um gato a cada 3 dias, então isso não fazia lógica antes. Com esse boom que a gente teve, um aumento exponencial na quantidade de gatos domésticos, na rotina das clínicas veterinárias, infelizmente não, na verdade ao contrário, felizmente nós veterinários estamos nos adaptando. Só que infelizmente a gente tem a resistência das pessoas que não se adaptam. Então quando a gente fala do título da aula assim, cara, por que atender gato é tão difícil para algumas pessoas? Então tem algumas situações. Primeira coisa que eu quero ressaltar, que é as experiências anteriores daquelas pessoas que ensinam a gente. Então quando a gente fala, por exemplo, de práticas cat friendly, tudo isso é importante, tudo isso faz a diferença mesmo. Mas se você pega uma pessoa que há 10 anos atrás, 5 anos atrás já atendia gato e não estava adaptado, não fazia nada disso, muitas dessas pessoas não se adaptaram e não fazem essas práticas. E quando elas ensinam as próximas pessoas, é muito comum veterinários mais antigos falarem, não, essas coisas de cat friendly não precisa, isso é bobeira, isso não é importante, isso é frescura de gateiro, tudo isso a gente escuta. Só que inclusive a gente tem uma aula no YouTube que chama assim, o gato demônio, é culpa do animal ou é culpa do... Quem foi? É interfone? Vê se eu deixei na interação. A live chama assim, o gato demônio, é culpa do gato ou é culpa do veterinário? Então muitas das vezes você não... essas práticas elas foram surgindo exatamente para diminuir o estresse do gato. Então muitas vezes você chega o gato chega na clínica, o proprietário fez um transporte totalmente indevido, chegou na recepção, uma área totalmente não preparada, com cachorros latindo do lado dele, com cheiros estranhos, com odor muito forte, perfumes muito fortes na clínica, principalmente aquele cão latindo do lado dele. Eu sempre dou esses exemplos. Você é um gato, aí você chega para ser transportado para fazer um atendimento na clínica veterinária. Aí você chega na clínica, sai do seu ambiente seguro, aí te colocam do lado um Rottweiler latindo, te olhando. O gato fala, velho, vou morrer. E na hora que ele entra no consultório, ele está o quê? Extremamente estressado. Aí vira aquele gato que a gente chama de demônio. Então essa é uma situação extremamente relevante, que faz com que muitos veterinários hoje ainda tenham dificuldade de atender gato. Não tem como. As práticas não surgiram à toa, as coisas, muitos podem achar que é bobeira, que não faz diferença, mas faz. Eu falo porque a clínica onde eu trabalho aqui não é só gato, é cão e gato, mas a gente tem uma área exclusiva de gato. E às vezes a gente presta atendimento, eu presto atendimento em algumas outras clínicas e lá não tem separação. Então, cara, é completamente diferente. Você está preparado, um ambiente preparado. E não é só isso, o proprietário, se você ensina ele a como fazer o transporte ideal da casa
dele até a clínica, porque isso, acredite ou não, pegar esse gato de casa e transportar ele para aqui até a clínica é um estresse gigantesco para o gato, gigantesco, tá? Então, quando acontece uma situação como essa, aí chega numa clínica que tem um monte de cachorro ali latindo, ele fica desesperado. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é educar, ensinar os donos dos gatos a fazer esse transporte ideal. E tem várias técnicas: bater fairway na caixa uns 20 minutos antes de colocar ele, aí coloca o gato, tampa a caixa, coloca uma música tranquila do caminho da casa até a clínica. Aí existe até no YouTube, pessoal, tem umas umas músicas bacanas, chama Relax My Cat, né? Show de bola. Chega na clínica, se você não tem uma recepção separada, pega o gatinho do proprietário, coloca num consultório que está vazio, só os dois, sem ficar do lado do cachorro. Aí pode vir as pessoas e falarem para mim: Luiz, não precisa disso, tudo isso é frescura. Aí eu fico imaginando, por que tem tanta gente que tem dificuldade de atender gato, que fala que coletar sangue de gato é muito difícil, que vai atender gato fica desesperado, e eu não passo por essas coisas. Gente, é raríssimo eu ter dificuldade de manipular um gato, ou pegar um gato que eu faço, não, esse aqui eu tive dificuldade de coletar sangue. Raríssimo, porque a gente aplica tudo isso, certo? Eu vou dar um exemplo de uma veterinária que eu acho o trabalho dela show de bola, que é a Érica Baffa. Se vocês procurarem no Instagram, você vai ver o Instagram da Érica Baffa. Ela faz um trabalho muito bacana de você ver ela vacinando o gato, coletando sangue de gato sem contenção nenhuma, certo? É muito legal. Às vezes só com o proprietário fazendo carinho no gato, ela faz o garrote e coleta ali, às vezes sem pano, sem contenção nenhuma. Por que eu acho que isso é show de bola? Pô, se ela faz, por que eu não consigo fazer? Muitas pessoas já falaram para mim: será que isso é verdade? Já me perguntaram se os vídeos dela é verdade, ou se ela não pegava um gato que é super bom, aqueles gatos da clínica, e fazia aqueles vídeos. Cara, é verdade, aquilo acontece mesmo, mas você acha que ela não faz todas as práticas certinho para aquilo acontecer? Ou você acha que é qualquer gato? Se o gato está estressado, fez um transporte indevido, chega na clínica, está desesperado, você pega na hora de tirar ele da caixa, você segura ele pela nuca, puxa da caixa, e aí já 5 pessoas seguram ele, aí na hora de coletar o sangue, você acha que você vai conseguir fazer aquilo? Jamais, tá? E aí tem veterinários que conseguem fazer aquilo como a gente consegue, tá bom? E tem gente que não, tá bom? Tem gente que não consegue, vai reclamar que gato é um demônio, que gato é difícil, que gato arranha, que gato morde, blá blá blá, mimimi, tititi, e não adianta, cara. E aí você não se submete às práticas que foram feitas para isso. E então, na aula até falo: se você não aceitar que as práticas cat friendly realmente surtem efeitos, você vai ter simplesmente que aceitar que os seus pacientes vão ser demônios, tá? Não tem jeito. Agora, uma coisa que eu acho também que é um pouco errado, porque não adianta você virar para uma pessoa que não tem uma rotina muito grande de gato, porque o que acontece as práticas são importantes, tudo isso que eu falei é importante, ter uma recepção separada, tem que ter uma recepção separada, beleza, tem que ter pelo menos um espaço para o gatinho ficar lá, não ficar do lado dos cachorros, beleza, isso é importante. Só que a gente tem que pensar uma coisa, e essa é a pior parte: o mundo é movido por dinheiro. Tem que explicar o dono de uma clínica que hoje não atende muito gato, o dono da clínica que atende 5 gatos no mês, o dono de uma clínica atende 1 gato por semana, que não tem muito rotina de gato. Tenta convencer ele que ele vai ter que fazer um puta de um investimento para fazer tudo isso. Se você tentar, e isso é uma coisa que eu acho que às vezes o pessoal faz errado, fica tentando convencer que o único jeito é desse jeito, tem que ter uma recepção separada, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E, cara, tudo isso, o ideal é que fosse. O ideal é que você tenha uma internação para cão separada de uma internação de gato. Meu Deus do céu, você colocar um gato do lado de um cachorro, ele acha que ele está sendo punido, é a mesma coisa que está sendo crucificado. Se você
é importante, o ideal é que você tenha uma recepção separada, tudo isso é importante. Só que a gente tem que adaptar o ideal às condições individuais de cada uma. Você vai pegar uma pessoa que já tem uma clínica estabilizada, vai falar, ó, você vai ter que fazer uma puta reforma aqui, vai ter que ter uma recepção separada, tudo para atender gato. Agora o cara atende um gato por semana, não vai valer. Por que ele vai fazer esse investimento? Entende? O que a gente tem que convencer? Por que eu falo isso? Porque às vezes você não é o dono da clínica, mas você trabalha numa clínica e essa clínica não está adaptada para receber gato, beleza? E aí você vai num congresso, assiste uma aula da Heloísa Justi falando sobre cat friendly, sobre as práticas, sobre o manejo ideal. Aí você vem, assiste uma live minha falando sobre cat friendly, você volta para a clínica e fala assim, velho, tem que fazer isso aqui, não tem jeito, tem que ter uma recepção separada. Às vezes não. Às vezes você pode adaptar isso à sua realidade. Como que você faz isso? A primeira coisa é ensinar para os tutores a fazer o transporte ideal, certo? Se você fizer isso, você já vai minimizar assim drasticamente o estresse do gato. A segunda coisa que você pode fazer é, tem alguma sala que eu posso separar aqui para o tutor de gato ficar esperando o atendimento? Então, por exemplo, o lugar que eu conheço, que eu visitei uma vez, a sala de vacina era ali na recepção, certo? Então quando o tutor do gato chegava, o que a gente pedia já? Entra ali, não tinha uma recepção separada e nada, o tutor do gato entrava na sala de vacina, tá bom? Fechava a porta, ligava o ar-condicionado, não via o cachorro, diminuía o som, tá? A barreira visual é uma das coisas, tá bom? Porque ainda tem o olfativo ou olfatório, agora no português me bugou aqui, eu não sei qual que é o correto, tá bom? O estímulo acho que é olfatório e o auditivo, né? Mas pô, você já diminui absurdamente, se você colocar ali, diminui o barulho e diminui, porque às vezes o cachorro só tá sentindo o cheiro do gato, tá latindo, então aí você separa um pouco. Então às vezes, se a gente quiser seguir a ferro e fogo, a gente não vence. Lógico que se você está numa clínica que vocês estão atendendo muito gato, vocês têm uma rotina grande, uma rotina eficiente, é super importante que você faça isso, tá bom? Vai melhorar o seu atendimento, tá bom? E enfim, pessoal, é o que eu falei para vocês. Tem pessoas como eu, a Érica Bafa, tem outra veterinária que eu gosto, a doutora Poliana Felino, eu gosto também de seguir as páginas dela. O próprio doutor Valdemar Felino, a gente fez uma live umas 2 semanas atrás. Cara, a gente consegue fazer essas coisas. Aí a maior parte das pessoas falam, nossa, vocês estão exorcizando o gato, vocês estão sedando o gato. E não é, tá bom? Outra coisa, pessoal, é que é difícil, isso que eu acho mais interessante, é difícil a gente reaprender. O que eu falo assim de reaprender? Se eu perguntar, eu acho que 90% de vocês, na hora de coletar sangue de um gato, conter, pega o gato na nuca, puxa da caixa, segura de lado com o gato na nuca assim, né, deitado. E aí, por quê? Porque a gente aprendeu isso. Quando eu fazia estágio e a gente mexia com o gato, a gente aprendia que o gato, você tinha que colocar a mão lá dentro da caixa, segurar, ou então pegar a caixa e fazer assim, ó, balançando a caixa assim até o gato cair. Aí quando ele caía, você grudava na nuca dele, continha e fazia o que você precisava fazer. Muitas pessoas faziam isso, muitas pessoas ainda fazem isso. É certo ou é errado? É errado. Porque, pessoal, quando você pega na nuca dele, dói muito. Ah, Luiz, você nunca pega? Não, a gente pega. Tem situações que infelizmente a gente tem que pegar, tá bom? São gatos e gatos, e tem situações que para você fazer uma contenção ideal, não tem jeito, você vai ter sim que fazer uma contenção mais forte nesse paciente, ok? Mas em geral não, em geral a gente não precisa fazer. Mas qual que é o problema? A gente aprende a fazer assim, a gente aprende a conter o gato, a gente aprende a colocar aquela máscara no gato, a gente aprende a fazer tudo errado. E aí depois você vem numa live, você vai num congresso que o cara começa a falar um monte de coisa nova e você tem que parar de fazer tudo aquilo que você está acostumado a fazer e começar a aprender de novo. Por exemplo, é muito fácil você pegar na nuca do gato, segurar, puxar, ele vai levantar o pescoço, uma pessoa puxa aqui, você vai lá, coleta o sangue no jugular. É certo ou errado? É ruim para ele. Agora, eu gosto de coletar muito de jugular, deitadinho de lado, com o proprietário fazendo carinho, deitado, eu estico o pescoço, faço garrote
e coleta sangue. Vou até postar um vídeo, eu tenho um vídeo bacana desse amanhã, mas para mim é fácil fazer o garrote e coletar, porque a minha mão é grande, tá bom? Talvez para as meninas que tem a mão mais menor, não vai conseguir fazer o garrote, esticar o pescoço com uma mão só e fazer. Amanhã eu vou postar um vídeo, eu tenho um vídeo bacana fazendo isso. Tá? Existe uma história interessante quando a gente fala disso, de reaprender, de você falar, nossa, tudo isso que eu estou fazendo é errado, então eu vou parar de fazer assim e vou ter que aprender uma maneira nova. Aquela modalidade olímpica de salto, sabe, de salto em altura, o pessoal vem correndo, pula um negocinho e faz aquele salto loucão lá. Antigamente existia uma técnica que o pessoal pulava de frente, né? Se eu não me engano, foi na Olimpíada de 60 e alguma coisa, apareceu um cara que chamava Fosbury. Esse cara um dia virou pro treinador dele e falou assim: treinador, se eu der o impulso e virar de costas e pular de costas, eu vou mais alto. E o treinador falou: cara, você tá louco? E ele falou: não, eu vou, se pular de costas é melhor. Todo mundo riu desse cara. Eu só sei o sobrenome dele, é o Fosbury. Deixa eu ver aqui na internet qual que é o nome dele. Opa! Dick Fosbury. Aí chegou um dia lá na Olimpíada, lá, ele falou pro treinador que ia pular de frente. E o que aconteceu? Chegou lá até mostrar aqui, ó, a imagem dele pulando. Então, tá vendo? Essa é a modalidade que o pessoal pula assim. Antigamente o pessoal pulava de frente. E aí ele chegou na Olimpíada, falou pro treinador: então beleza, eu vou pular de frente. Só que aí o bicho começou a treinar sozinho, saiu correndo, pulou de costas. Resumo, ele bateu todos os recordes. Todos os recordes. E aí todo mundo viu que aquela técnica realmente funcionava, né? Na Olimpíada seguinte, algumas pessoas estavam pulando de costas, certo? E vamos supor assim, umas 5 pessoas estavam pulando de costas, o resto das pessoas ainda estavam insistindo em pular de frente. Resultado, essas 5 pessoas que estavam pulando de costas na Olimpíada foram os 5 primeiros lugares. Na Olimpíada seguinte, 8 anos depois, o que o pessoal vai... Cara, não tem jeito, pular de costas realmente é mais efetivo. Agora você imagina, você é um atleta olímpico, que a vida inteira você treinou uma técnica de sair correndo e pular de frente, certo? A vida inteira. De repente você tem que desaprender essa técnica sua, parar de utilizar essa técnica e tem que aprender uma técnica nova. Por que eu estou contando essa história para vocês? Vocês podem pensar: nossa, o Luiz está usando drogas, o que tem a ver? É a mesma coisa. Vai chegar um momento, e esse momento está chegando dentro da veterinária, que as clínicas que não se adaptarem para receber os pacientes felinos vão ser a mesma coisa dos atletas que não se adaptarem a pular de costas. Lembra, quem ainda se insistir em pular de frente, não adianta, não estava ganhando, porque pular de costas era mais efetivo mesmo, pulava mais alto. Eles tinham que aprender essa técnica nova, mesmo que eles já fossem ou campeões olímpicos. O cara que ganhou uma Olimpíada já pulando de frente, ele tinha que parar, aprender a técnica de costas de novo. E uma clínica que já existe há 10 anos, se ele não se adaptar a essa nova situação, que é essa nova realidade que a gente está vivendo, vai ficar para trás, como um atleta olímpico nessa situação que não aprendia uma nova técnica. Essa que é a grande questão. Eu vejo uma clínica hoje, tem clínicas que atendem muitos gatos, tem clínicas que atendem pouco gatos. Hoje eu atendo mais ou menos 30, 40 gatos por mês, média, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, mas é uma média dessa, uns 30 gatos por mês. Eu comecei atendendo pouco, mas a gente vai aumentando. Então, outra coisa que me marca bastante é o medo. Eu não sei por qual motivo, até estava conversando isso com outro colega de felinos aqui de Goiânia. É inacreditável como as pessoas, por algum motivo, elas têm medo de atender gato.
E eu sempre gosto de falar isso. Se você assistiu a primeira aula da maratona, Medicina Felina Sem Mistério, eu falo bastante disso. Tem gente que fala que não gosta de atender gato, mas tem gente que realmente não gosta mesmo da espécie. Mas quantas pessoas falam que não atendem, falam que não gostam, porque não sabem? É muito comum quando você não sabe uma coisa, é muito mais fácil você falar que você não gosta e não fazer do que ir lá aprender, tá bom? E aí muitas pessoas entram nessa, eu não gosto de atender gato porque eu tenho dificuldade, porque eu não quero atender, e aí não pratica isso. O gato é o seguinte, quanto mais você atende gato, mais você vai ter afinidade com a espécie. Quanto mais você atende gato, mais você vai ficar familiarizado em aplicar aquelas práticas e realmente utilizar aquilo. E o maravilhoso é o seguinte, pessoal, você não aplica nenhuma das práticas cat friendly, de repente você começa a aplicar. E isso eu falo, velho, porque a gente tem alunos da turma online, tem muita gente que me segue aí há muito tempo no Instagram também. Cara, tem palestras que eu dou presenciais e eu sempre falo o seguinte: primeiro você pega todas essas práticas, tudo isso que a gente ensina, aplica. Depois que você aplicar, se não funcionar, aí você desiste. Só que o que acontece? As pessoas começam a aplicar todas essas práticas, começam a se adaptar ao seu atendimento, adaptar o transporte do cliente, adaptar o ambiente, adaptar a recepção, adaptar o consultório. As próprias pessoas começam a ver os próprios veterinários começam a ver como aquilo realmente é efetivo. Então eu tenho milhares de depoimentos de alunos que falam que achavam que todas essas práticas cat friendly, tudo isso era tudo bobeira. E aí quando eles começam a aplicar, de repente os gatos que eram demônios começam a ficar tranquilos, os gatos que tinham muita dificuldade para atender, eles começam a ter menos dificuldade para atender gato. Então isso realmente acontece, pessoal, eu sou a prova viva, porque eu tenho vários depoimentos sobre isso, tá bom? Uma terceira coisa que eu quero falar para vocês, que é muito importante, que gera uma grande dificuldade para atender os pacientes. Pessoal, o gato não é um cachorro pequeno. E podia fazer uma aula de úlcera eosinofílica, a gente fez, acho que se não me engano, umas 4 semanas a aula foi de granuloma eosinofílico. E esqueci o que eu ia falar. Falou, homem não dá conta de fazer 2 treinos ao mesmo tempo, não, o burro. Então vamos lá, tratar cachorro como gato. Se você continuar tratando, quando chega um gato, você continuar atendendo ele como você atende um cachorro, você vai ter dificuldade, tá bom? Primeira coisa, se você tá com um cachorro bravo, você coloca uma focinheira, acabou, beleza? Se você tá com um gato bravo, ele ainda tem a boca, tem 4 patas, e eu vou falar para vocês, mordida dói, arranhão dói. Uma das coisas que eu tenho mais medo da minha vida é quando tem que, cara, assumindo para vocês, tem animal que você vai aplicar todas as práticas cat friendly e o cara ainda vai chegar uma onça para você. E vai ter animal que você vai fazer tudo errado e ainda vai chegar de boa, retardado para você, deixando você fazer o que você quiser. Mas são 2 extremos, são as exceções. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque esses animais, o que acontece? A gente tem pouca paciência. Em geral, a gente tem pouca paciência, não é só com gato bravo, é com animais bravos. Aí chega um animal que é bravo, aí às vezes ele te dá um tapa, te arranha, nem que seja de leve, você já fica puto de raiva, e aí começa a segurar, começa a machucar, e o bicho começa a ficar mais bravo, mais bravo, mais bravo, e isso vai virando uma bola de neve, e você fala, não consigo, volta amanhã de novo para coletar sangue. Por exemplo, isso acontece, pessoal, com muita frequência, tá bom? Acredita em mim. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. Agora, quando você vai mexer com gato, vocês têm que entender, o cachorro não, o cachorro você pega ele, tudo é no seu tempo. O gato tem que ser no tempo do gato, você tem que atender o gato, onde for mais tranquilo para ele. Por exemplo, você abre aquela caixa de transporte, né, do tipo Lego, tirou a caixa de transporte, massa. Aí o gato tá todo encolhido na caixa. Cara, você vai
Não, deixa ele lá tranquilo. Algumas táticas que você pode fazer é consultar o gato dentro da caixa. Você pode, enquanto você está fazendo a anamnese com o tutor, solta o gato, abre a caixa e deixa o gato tranquilo. Às vezes ele não vai sair, mas às vezes ele sai, começa a explorar o ambiente, sobe nas coisas, começa a te cheirar. Aí você vai conversando, porque consulta de gato é longa, você tem que perguntar coisa pra caramba. De repente ele até sobe no seu colo. Aí ele sobe na mesa, vem fazer carinho em você, você passa a mãozinha nele, abre a boca dele e continua conversando com o tutor. Aí ele vem, você passa a mão no pelame dele para ver se está brilhoso, se está liso, olha se não tem pulga, tá bom? Então tudo isso você já está fazendo um exame físico e o gato nem está percebendo. Aí chega aquele gato que está com medo, você vai lá, coloca a mão dentro da caixa dele, o que ele faz? Você dá uma patada, tá bom? Vamos ver o que o pessoal falou aqui. Gente, isso, nossa, a Medvet Cassiana falou uma coisa que acontece com muita frequência. Quando o tutor chega na sala e já fala assim: ai doutor, cuidado, porque ele é uma onça, ele é bravo demais, não consigo. Aí você já chama todo mundo, né? Chama todo mundo, pega cambão, pega toalha, pega focinheiro, chama o exorcista. Com certeza, Cassiana, isso gera muita ansiedade para as pessoas, principalmente se é uma pessoa que não está preparada para atender gato. Olha que bacana, me pergunta daqui a pouco, porque senão eu vou esquecer, sobre atendimento a domicílio, tá? Eu falo que eu faço muito, então eu vou dar uma dica bacana para você. Então, tomar cuidado, você dê tempo ao gato, dê tempo ao seu paciente para se adaptar a essa situação toda, estar num lugar diferente, faça o atendimento tranquilo. Se ele estiver na caixa com medo, vai lá na caixa, faz a ausculta dentro da caixa, olha o pelame dentro da caixa, evita estressar demais ele. O uso da gabapentina, normalmente a gabapentina é o seguinte: você deixa no consultório, tá bom? Na formulação, se tem um gato, aqueles gatos que são muito bravos, sabe aqueles gatos que são bravos demais que você enfrenta, e aí ele vai vir para consulta, você fala pro tutor, ó, vem aqui, pega um comprimido de gabapentina e ele dá meia hora antes de sair de casa, e aí o gato já chega mais bodado. Mas isso, pessoal, é só um gato assim que é, nossa, muito bravo, que realmente você não consegue. Existe, pessoal, ó, presta atenção. Vocês têm que entender, porque às vezes veterinário de gato parece que é chato. Ah, o veterinário de gato fala isso, ou posta aquele vídeo, isso é porque ele nunca consultou o fulaninho, é porque ele não conhece o capirotinho que eu atendo. Isso é verdade, pessoal, não tem jeito. Você, eu e todo veterinário tem pacientes que tem muita dificuldade de atender, tem pacientes que são muito bravos, que a gente é mordido, que a gente é arranhado, que a gente perde a paciência. A gente perde, você acha que se o gato me mordeu eu não vou perder a paciência, só que você tem que parar. O grande problema de muitas pessoas é que quando toma uma mordida, vai lá, pega o gato e fica nervoso com ele. Não, você larga, velho, acalma, depois você mexe com ele de novo, beleza? Nossa, a dose de gabapentina eu esqueci. Não vou lembrar de cabeça aqui. Eu acho que é 50 mg por gato se ele for abaixo de 4 kg, de 5 kg e 100 mg acima de 100 kg. Não vou saber de cabeça, agora de cabeça eu tenho uma colinha aqui, mas eu não vou saber de cabeça não. Amorim 4730, me manda uma mensagem no direct me cobrando que amanhã que eu te passo a dó de cabeça que eu esqueci. Agora vamos fazer o seguinte, aí ó, a Medvet Cassiana falou pra gente, 75 mg gato até 5 kg e eu acho que é 100. Agora uma pergunta muito interessante que o pessoal falou aqui é: alguma dica especial para fazer atendimento a domicílio? Pessoal, eu vou dar uma dica para vocês, assim, de coração, de uma pessoa que faz muito atendimento a domicílio em Goiânia. Atender gato a domicílio, se você for sozinho, é frio. Se você for atender gato a domicílio sozinho, você tem grandes chances de não conseguir coletar o sangue, não conseguir fazer uma consulta ideal, porque o animal fica estressado, porque o tutor não conseguiu fazer a contenção correta. Então, assim, eu acho que se tem uma dica, que é a melhor dica que eu posso te dar sobre atendimento a domicílio, é isso: paga alguém para ir com você. Normalmente, o que eu faço? Eu pago um estagiário para ir comigo, tá? Eu pago um estagiário para ir comigo,
E aí eu dou lá R$ 50 para ele. Lógico, você cobra um valor, vai cobrar um pouco mais caro, só atendimento de gado a domicílio, não tem problema, porque você tem que pensar o seguinte, pessoal, vai ser mais barato para você pagar R$ 50 para um estagiário. Agora deve ter melhorado, porque começou a cair uma tempestade aqui, aí era o barulho da chuva. Rapidinho, tá chiando ainda. Tá chiando muito ainda? Vamos lá então. O que eu tava falando, pessoal, vai sair mais barato para você pagar R$ 50 para alguém com você, do que você chegar lá, tentar fazer o atendimento, não conseguir coletar o sangue. Se você for no domicílio do cara e tentar coletar, vou mudar de lugar aqui, galera, rapidão. Vocês me falam se melhorou aí. Fica mais barato para você pagar para um estagiário com você, do que você ter que voltar lá depois. Vamos dizer, você gasta um combustível para ir na casa da pessoa. Aí você foi lá, não conseguiu coletar o sangue. O que você tem que fazer? Depois você tem que voltar lá. E aí você gastou mais tempo, você gastou mais combustível, entendeu? Então não tem condição. Eu não faço atendimento a domicílio se não for com uma pessoa junto. Então, se uma pessoa pergunta até para mim, por que a sua consulta a domicílio é tão cara? Porque eu levo uma pessoa comigo. Eu não sei, cada pessoa tem um valor. Aqui em Goiânia, para ir a domicílio, eu cobro R$300, porque eu já conto com os R$50 que eu vou passar a pagar para alguém. Só que você tem que tomar cuidado com uma coisa: Goiânia, tudo é perto de tudo. Então, nesses R$250, esses R$300, esses R$250 que vão ficar comigo, eu já estou contando que eu tenho que voltar na casa da pessoa e fazer um retorno. Se você pega cidades grandes como Rio de Janeiro, São Paulo, essas coisas, que às vezes você tem que andar pra caralho para chegar na casa da pessoa, não vale a pena, tá bom? Tem essa questão também, tá? Tudo bem que toda vez que você vai fazer um retorno, você acaba tendo que coletar sangue, tudo, isso paga seu combustível. Eu concordo com você, mas o valor que você for colocar na sua consulta, você tem que contar que você vai ter um retorno. E aqui em Goiânia, cara, se eu andar 30 km, eu atravesso a cidade. Se você andar 30 km em São Paulo, você vai na esquina. Entendeu? Então Goiânia é uma cidade pequena comparada a uma cidade grande aí como Rio de Janeiro, São Paulo. Então toma cuidado, às vezes pegar uma consulta a domicílio tão longe não vale a pena para você. Então você tem que colocar tudo isso na ponta do lápis, tá bom? Como atender um gato na emergência sem estressá-lo mais? Por exemplo, chega um felino com angústia respiratória. Aí essa aula não está mais disponível no ar, tá só para os alunos da turma, né? Porque ela já passou há muito tempo. Tranquilização. Mexer nesse gato estressado na emergência de qualquer jeito, você vai terminar de matar ele. Então a gente tem que fazer protocolos que a gente chama de neuroleptoanalgesia, tá bom? Existem vários protocolos: metadona com midazolam, meperidina com midazolam, butorfanol, midazolam de forma isolada. Você tem vários protocolos. O que você tem que fazer é tranquilizar ele e oxigenar. Muitas vezes o pessoal fica muito ansioso para pegar acesso venoso, né? Quantas vezes chega animal nessa situação, você vai, faz uma tranquilização, coloca ele no oxigênio e pega ele minutos depois, deixando ele oxigenar um pouco. Então toma cuidado com isso, tá? Aí o pessoal falou assim: isso aconteceu comigo no domingo. Ele estava muito com dispineico e eu fiquei receoso de pegar para conular um vaso. Então aqui você tem que lembrar do ABC do trauma, né? O ABC do trauma, primeiro você vê as vias aéreas, se estão obstruídas ou não. Depois o B, você tem que avaliar o briefing, a capacidade respiratória do paciente, ok? Então, depois a gente pensa no C, que é o circulation. Então você tem que avaliar a respiração daquele paciente, tranquilizar ele, oxigenar. Às vezes se ele tiver, por exemplo, você auscultou, está abafado, será que é uma efusão? Beleza, vou fazer uma toracocentese e drenar esse líquido depois que ele está oxigenando. Pessoal, você tem que pensar uma coisa assim. Vou falar para vocês o que o Rodrigo Rabelo falou para mim uma vez. Se você pega um gato
ele está há 5 dias na casa dele sem conseguir respirar, com efusão pleural, agoniado. Nessa situação, se você tranquilizar ele, deixar ele no oxigênio 5 minutos ali, 10 minutos, sem você fazer nada, ele já está 5 dias daquele jeito. Você acha que ele vai morrer se você já deixar ele mais 10 minutos ali na caixa de oxigênio, numa incubadora, naquele sacolão de oxigênio, ou com uma tranquilização? Não, ele não vai morrer. Agora, o gato está 5 dias em casa, com dificuldade respiratória, mas está vivo, mesmo respirando de boca aberta, está vivo. Aí chega na sua clínica e ele morre em 5 minutos. Por que será que aconteceu? Nossa, estava ruimzinho mesmo. Não, estava ruimzinho. Mas o que você fez para terminar de tampar a cova? Certo? Essa que é a grande questão. E não é fácil, a gente fica muito ansioso. Eu sei, gente, acontece comigo também. Quando chega um bicho, a gente fica seco para canular ele. E a gente tem que lembrar do ABC do trauma, tá? O que me intriga é quando os colegas não têm paciência e acham que a gente está de frescura para acalmar e não estressar o gato, achando que esticar o animal é mais fácil. Isso chateia muito. Aí é o que eu falo, que é o difícil reaprender. A pessoa, quando ela aprende tudo daquilo, eu falo, pessoal, porque eu era um cachorreiro que virei um gateiro. A vida me levou para o mundo dos gatos. E era difícil. Nossa, sabe o que eu mais tinha preguiça? De às vezes fazer anamnese, ter que pegar a toalha, enrolar e tal. Eu tinha muita preguiça disso. Fazer toda aquela coisa. Chegava gente na sala pedir silêncio. Nossa, eu ficava com preguiça disso. Só que aí quando você vai fazendo essas coisas, vai vendo que vai funcionando. Por exemplo, sabe uma coisa que é horrível você fazer? Ficar saindo da sala o tempo inteiro. Então antes de você entrar no atendimento de gato, tenha certeza que o esteto está ali, o termômetro está ali, um soro para você canular está ali, tem um catéter, tem um scalp para você fazer. Porque, nossa, o termômetro não está aqui. Abre a porta, fecha a porta, faz barulho. Ah, ixi, o esteto não está aqui. Abre a porta, fecha a porta, abre a porta, fecha a porta para pegar o scalp. Aí, fulano, pega o scalp para mim, e começa a gritaria. Pô, isso é incômodo para ele, entendeu? Então tudo isso é importante. Quanto menos barulho, melhor. Quanto você está cobrando, Cassiano, para fazer consulta de gato no domicílio? Agora, essa questão, quando é cão, dá para você cobrar mais barato, porque assim, dificilmente às vezes você vai ter tanta dificuldade para atender um cão em casa. Eu estou falando, eu acho, pessoal, não vou bater martelo, porque tem tanto tempo que eu não atendo um cão a domicílio, mas eu acredito que o cão é mais fácil, né? Porque você coloca uma focinheira, aí você cobra 120, né? Aqui eu posso até falar que eu cobro um pouco mais caro porque eu tenho especialidade, né? Eu tenho especialização em medicina felina. Normalmente quando o pessoal me liga para procurar um atendimento a domicílio, eu procuro por conta disso. Mas não tem problema. O grande problema que eu vejo é o seguinte: você tem que contar R$120. Quanto que você está gastando de combustível para ir? Quanto que você está gastando para voltar? Aí você tem um retorno para ir e um retorno para voltar. E qual que é a probabilidade de você atender um gato, cobrar R$120, não conseguir coletar o sangue, ter que voltar depois só para coletar o sangue, entendeu? A vantagem quando a gente atende a domicílio, quando comparado a quando você atende na clínica, que o dinheiro é tudo no bolso, né? Se o cara pagar R$500, você pega os R$500 para você. E aí você vai no laboratório, você paga o preço do custo do exame e não ganha comissão em cima da clínica. Então realmente é rentável. Muitas vezes fica mais barato para o tutor e mais barato para a gente quando não tem que pagar as partes da clínica. Só que você tem que colocar tudo isso no bolso. Se não for, a distância conta muito, tá bom? Eu sei porque eu tomava prejuízo nessas coisas. Outra coisa, vou dar uma dica para vocês. Não faz. Tem uma coisa que é muito feia que o pessoal faz. Fala assim: quanto que é o atendimento a domicílio? Onde você mora? Aí, eu vou dar um exemplo aqui. Aqui tem um cara que cobra 120. Aí o cara fala que mora na Aldeia do Vale, que é um condomínio chique aqui de Goiânia, né? Aí fala da Aldeia do Vale, o cara deve ter dinheiro. Vai lá, vou cobrar R$300 do cara. Isso é feio. Não faz isso. O que você pode fazer e que é interessante que eu faço? Quanto que é a sua consulta a domicílio? R$300. Se passar de tantos quilômetros, no meu caso, se passar de 20 quilômetros, a distância, por causa de idas e voltas, exatamente do retorno, acrescenta R$50. Esse valor que eu estou acrescentando é por questão do deslocamento, mas não faz esse trem de para você é tanto, para você é tanto. Estabelece, sua consulta é um valor
E você pode cobrar também acima de tanto é deslocamento. Tem colega meu que faz diferente. Como que eles fazem para fazer atendimento a domicílio? Eles cobram, a consulta deles é R$200, por exemplo. Eles cobram R$50 do deslocamento. Então ele foi para atender, é R$50. Ah, tem um retorno. O retorno é R$50. Aí já avisa, olha, você tem direito ao retorno, mas o translado a senhora paga. É porque às vezes o que acontece? O pessoal depois quer que ele volte só para fazer uma vacina. Ele cobra o valor da vacina e cobra o translado. Eu faço diferente, eu já embuto o valor do transporte, do combustível, tudo em cima do valor do produto, seja a sua consulta, os seus exames, a sua vacina. Para mim é mais fácil, mas aí é a minha experiência. Cada pessoa tem um jeito de abordar isso, né? Alguém mais quer compartilhar alguma experiência de atendimento a domicílio? Acho que a gente nunca falou um pouco sobre isso, né? Ou se alguém tiver alguma dúvida. Aí a Laís falou também, ela cobra só o transporte, né? No retorno. Eu já embuto, né, no valor da primeira consulta. Outra coisa sobre atendimento a domicílio, pessoal. Vou dar uma, já que a gente está falando disso, porque eu faço muito, tem umas coisas que eu já foi ruim para mim, que eu já vi que eu estava perdendo dinheiro e que eu comecei a me corrigir, que deu muito certo. Por exemplo, o tutor tem 3 gatos em casa. Uma vacina tá para, agora a gente está em março, uma tá para março, outra tá para abril, outra tá para maio. Aí você vai fazer um transporte para isso, um transporte para um transporte todo mês. Algumas situações, principalmente vacina, pessoal, a gente sabe se a vacina atrasar aí 6 meses, até, depende da situação, até ano, não tem problema, tá bom? Então, tem um gato para abril, um para maio, um para março, um para abril, um para maio. Pô, faz tudo em maio. Entendeu? Ou você adianta um pouquinho a vacina do outro, ou você atrasa de uns, ou você adianta de outros, porque aí você aproveita e faz uma só, porque isso vai ficar mais barato para o tutor. Não, isso não é desonestidade, não vai interferir em nada no protocolo vacinal do paciente, tá bom? Mesmo, Luiz, uma tá para março, uma tá para julho, não tem problema, faz tudo em julho. Não tem problema. De março para julho, confia em mim, não é que vai ter problema. Então isso é outra coisa que bastante. Outra coisa é coleta de sangue. Às vezes me chamam para fazer, Luiz, eu queria fazer um check-up, eu queria coletar um sangue para fazer é só check-up, tá tudo bem, eu só quero fazer um check-up. Infelizmente, para você ir para fazer só o check-up, às vezes não vale a pena, tá bom? Porque você tem que ir, às vezes só o valor do exame não basta o combustível, tudo. E a questão não é o combustível, pessoal. Atendimento a domicílio é uma coisa que dura tempo. O atendimento demora muito mais quando está em casa. Você tem o transporte, o tempo para ir, às vezes você pega horário de pico, o tempo para voltar, e às vezes você fica lá no consultório, nesse tempo você faz 2, 3 consultas. Tá bom? Então não vale a pena você ir fazer um atendimento, só coletar só coletar um material, isso não vale a pena, tá bom? Isso, então quando é para fazer check-up eu sempre cobro consulta, eu não faço mais isso. Vacina não, porque vacina é uma coisa muito rápida. Aí chegou, vacinou, carimbou, vazou, entendeu? Não tem muito mistério. Então por isso que a gente faz a vacina. Olha lá. O problema de ir na casa é quando tem mais de um gato. Aproveita, isso aí. Infelizmente, cara, isso é uma coisa que não tem como a gente evitar. O máximo que a gente pode fazer você quer que a gente faça um atendimento nele também? Então, é isso, né? Mas essas são situações difíceis, que essa mesma é uma situação difícil da gente contornar. Sobre a vacina, depende se é 2 ou 3 doses para baixar esse tempo. Alan, não entendi muito bem a sua pergunta, mas vamos ver se você fala assim, eu tô falando se for, por exemplo, um paciente já tem o protocolo vacinal completo. Por exemplo, você pega um cão, por exemplo, que está fazendo as vacinas a cada 21 dias, por exemplo, aí não pode fazer isso em hipótese nenhuma.
tá? Mas se for uma vacina que você está fazendo só aquele reforço anual ou em gatos, tá, gente? Bianual, tem milhares de pacientes que já fazem vacina bianual, tá bom? Então assim, é bem melhor pra gente, tá? Bom, galera, eu acho que o meu objetivo de hoje era falar essas coisas, falar com vocês sobre algumas experiências mesmo que a gente tá tendo. Para quem ainda não assistiu a Maratona Medicina Feminina Sem Mistério, cara, vai lá, o link tá lá na bio. A gente já teve 2 aulas, amanhã tem a 3ª aula e essas aulas ficam disponíveis até domingo. Uma coisa que eu peço para vocês de coração, depois que você terminar, assista a 2ª aula até o final, depois que você terminar, deixa o seu comentário. Ah, Luiz, gostei, não gostei, foi bom, foi ruim, porque a gente melhora. Porque a gente teve, no finalzinho do ano passado, a gente fez a Semana do Gato Obstruído. E aí eu peguei assim algumas críticas que o pessoal fez e mudei e fiz essa maratona dessa vez. Entendeu? Então assim, crítica construtiva. Se for fazer crítica, faz uma crítica construtiva que a gente cresce junto. Pessoal, obrigado, boa noite. Uma coisa que eu quero falar para vocês antes de terminar é o seguinte: eu vou mudar o dia da live. Antigamente, eu não sei porque o pessoal vinha mais nas quintas-feiras. Toda vez que dá um problema que a gente não consegue fazer na quinta, a gente faz na segunda ou na sexta. E por incrível que pareça, na segunda e na sexta sempre dá muito mais gente que na quinta-feira. Então eu vou mudar, pessoal. Eu vou fazer uma enquete e eu vou ver que dia que o pessoal prefere mais. Sexta-feira é inacreditável. É o dia que eu falo, não vai dar ninguém hoje, porque hoje é sexta-feira, de repente você chega lá, cara, lotado de gente vem na sexta-feira. Então, é porque hoje tá tendo a Malê, né, falando de insuficiência renal em gato. Pô, a Malê me sacaneou hoje, hein? Então, pessoal, é porque, querendo ou não, quinta-feira sempre tem um VetSmart, né? Às vezes é mais complicado competir com eles. Então, vamos fazer na sexta ou na segunda. Sexta-feira, normalmente, pessoal, é brincadeira. É o dia que é totalmente ruim para fazer live, que em teoria ninguém assistiria, porque é sexta-feira, o pessoal gosta de beber cerveja, né? E normalmente quando é sexta eu faço 8 horas e sempre dá muito mais gente. Tem VetSmart toda terça e quinta, então vamos fazer uma enquete, vamos fazer um negócio. Vamos começar até fazer. Vamos começar na segunda e na sexta. Aí vamos ver, o dia que começar a ter mais gente, a gente vê. Pessoal, obrigado pela presença, abraço, tá bom? Obrigadão, essa live vai ficar disponível aqui no Instagram 24 horas e depois a gente vai subir ela pro canal do YouTube. Boa noite. Se alguém tem alguma dúvida ainda, me manda no direct e não deixe de assistir a Maratona Medicina Feminina, tá bom? Tá muito foda. Tchau, beijo!